Café com Lágrimas! Olá, Café com Lágrimas, tudo bem? Hoje um tema que eu e a Aline amamos. Qual é, amiga? Vamos falar sobre livros! Estamos cercadas dele aqui, ó. Muitos livros. Falar de livros, para mim, tem um lugar totalmente especial no meu coração, né? Não só por eu gostar de ler, né? De incentivar a leitura, né? Porque, assim, o que a gente pensou? Férias, crianças, vamos incentivar a leitura. É importante que a gente incentive a leitura. E, assim, como falamos lá no episódio lá atrás, lá no passadinho lá, quem me incentivou a ler foi o meu pai. Né? O meu pai foi meu grande incentivador de leitura lá em casa, a gente sempre leu muito. E eu tenho o prazer, né, de dizer que tem um livro publicado na Amazon. Gente, ela é muito chique. Coloca aqui o link para todo mundo comprar o seu livro, porque eu já comprei, inclusive comprei 2 vezes errado. Não sei que conta. Comprei online 2 vezes numa conta, tá lá na Amazon. Que conta, não sei. Faz ideia, então. Até um sonho, né, um desejo para 2025 é que eu consiga fazer ele físico, né? Porque quando você pede para imprimir ele pela Amazon, sai a R$300, né? Porque, enfim, digamos assim, mas é uma coisinha que vai acontecer, amiga. Vamos emanar isso. Isso. E assim, tem um livro, né? Tá na Amazon, né? Enfim. Qual o nome do livro? Amizade Eterna. Vocês acharam que era Café com Lágrimas, né? Eu também. É um livro que fala sobre 2 irmãs gêmeas, né? E elas têm ali um pequeno desentendimento, né? Enfim, só que uma não entende porque que a outra ficou chateada, elas que eram tão amigas, né? E tem toda uma história. Agora vocês comprem o livro para saber realmente a história e eu super recomendo, 5 estrelas. Isso aí. E quando a gente fala de leitura, né? Ler, a gente precisa ter um hábito, né? Ter o hábito, isso. E aí, assim, eu não leio nada, Aline, eu não leio nada, Cris. Então você vai pegar um livro e vai ler 1 página por dia. Sim. 2 páginas, 3 páginas. E aí, assim, você vai criar um hábito, né? A minha leitura preferida são os livros hots. Podem perceber. Mas isso significa que eu não leio outro tipo de livros, né? Eu leio livros que falam da religião, né? Eu leio livros que sejam autoajuda, mas eu prefiro buscar essas informações de outras formas, né? Porque para ler, eu gosto do hot. O audiolivro, eu pego outras coisas, outros temas. Engraçado, eu não consigo prestar atenção no audiolivro. Eu preciso do livro para ler. O que acontece com o audiolivro? Você tem que estar com a atenção concentrada. Eu acho que eu preciso do livro para ler. Entendeu, gente? Eu não consigo audiolivro do celular, não adianta. Eu quero livro físico, entendeu? Eu sou desse tipo aí. Desse tempo, né? Desse tempo. E assim, diferente da Aline, eu nunca tive incentivo de ler, porque meus pais não eram leitores. Mas eu amava ler. E como é que eu comecei a ler? Revista de quadrinhos, Turma da Mônica. Então eu comia quando era criança. Eu não tinha condição de comprar, então eu ficava do lado da banca lendo. Entre a escola e outra e tudo, minha mãe, eu ficava lendo ali. E assim, às vezes, no Natal, tinha aqueles almanaques no grandão, minha mãe comprava, e eu amava tudo. Então assim, a minha leitura começou ali. E hoje eu gosto muito, eu leio muito, mas assim, eu não consigo dizer um tema que eu goste como a Aline. Eu gosto muito da parte espiritual, gosto muito de ler. Gosto dos hots que a Aline me apresentou também. E hoje eu intitulei meu livro preferido. Esse aqui, ó, Mulheres que Comem com os Outros. É um livro que eu leio, releio e leio. Desde 1900 e lá vai bolinha. E tem o... Então, aí esse podcast, né? Talvez seja isso. Da Bárbara Níquel e Mariana Bandarra. É isso? Né? Ele está no Spotify, gente. E tem um grupo também de discussão no Facebook, um grupo fechado, mas enfim. O que eu sempre falo? A pessoa é legal que ela leia o capítulo e vá no podcast para escutar, para poder ouvir o que elas estão debatendo. Porque elas
assim como nós aqui fazemos, que a gente fala sobre as nossas experiências, sobre as nossas... Elas debatem, né? E elas exemplificam, né? O que aquele capítulo quer dizer. Então, elas esmiuçam, acho que a palavra certa é essa. Não, e elas usam a própria vida delas como exemplo. Assim, é um podcast, um livro muito interessante. A gente, né? Nós duas recomendamos. Isso. Não chega a ser uma autoajuda, não. Né? Então, assim, ele fala sobre mitos e arquétipos e é muito legal isso porque é importante a gente entender, né? Tipo, o que é Baba Yaga, né? Porque a Baba Yaga, aqui no Brasil, a gente chama de bicho-papão, né? Então, assim, é muito legal, né? Tem, enfim, inúmeras histórias. Isso. E agora vamos falar dos hots, Aline. Qual que você recomenda para quem está começando? Qual foi o primeiro, assim, que você falou assim, eu vou entregar para essa amiga aqui para ela gostar? Vai. Então, eu comecei a ler hot, Sabrina. Sabrina, eu queria falar isso para vocês. Sabrina é hot. Oi, tia, tudo bem? Minha tia comia as Sabrinas da vida. Sabrina, né? A minha tia-avó tinha a Sabrina na casa dela, bem escondida, e eu pegava e eu lia. Então eu comecei a ler ali. Mas eu acho que a força, né, do hot, né, eu acho que ela retornou na minha vida com 50 Tons de Cinza. Tanto que foi assim que eu comecei a amizade com a Guaíra. Sim. Né? Por conta do livro. Né? A gente já até falou sobre isso. Porque eu comia, né, com arroz de farinha e feijão em não conseguia parar de ler. Não conseguia parar de ler. Tanto que assim, eu perdi as contas de quantas vezes eu já li os 50 Tons de Cinza. Né? Porque assim, eu penso que cada vez que você pega um livro para você reler, você vê uma forma diferente. Eu também penso isso. Entendeu? Então assim, parece que faltou aquele detalhe que você não leu. Pois é, mas tem uma autora, que é Abby Glines, que ela tá até aqui, que ela tem uma série, ela tem vários, os livros dela, não pode ficar. Então, esse aqui é um, por exemplo, né, que é o Último Adeus, né, que é da série da Rosemary Beach. Ela tem várias séries, né? Então, assim, os livros dela como se fossem novelas. Já começa a hot, querida. Já comecei aqui. Entendeu? E aí, assim, então ela tem vários livros, várias séries que são muito legais e que eu super recomendo, sabe? Ela também tem série? Os livros são séries, é continuação, entendeu? Um depende do outro. Não depende, mas é legal que você leia para você poder entender. Porque, por exemplo, esse aqui fala sobre um irmão de uma pessoa que apareceu no primeiro livro. Entendeu? Então, assim, você pega. Tipo assim, eu peguei ele para ler, eu vou entender. Mas se eu ler o outro, eu vou entender mais ainda. Isso. Porque você vai ver toda a construção do personagem. E tem uma ordem o livro. Tem uma ordem. Aí, por exemplo, essa pessoa aqui, né, que é o capitão, né, por exemplo, ele é irmão da Blair, que é o primeiro livro que fala sobre a Blair. E aí aparece nos livros da Blair quando ela descobre que tem um irmão, porque a princípio a Blair, ela é filha única, porque ela perdeu o pai, na verdade ela perdeu a irmã, e o pai abandonou ela e a mãe, e a mãe morreu de câncer, e aí ela vai atrás do pai porque ela precisa de uma casa que ela não tem onde morar. E aí o pai meteu o pé com a mulher e deixou ela sozinha na casa de uma pessoa, enfim. E aí, quando fala sobre o capitão, você vê que, tipo assim, você entende melhor a história do capitão quando você lê os livros da Blair. É tipo um quebra-cabeça. Exatamente, entendeu? Então, assim, ele independe, mas se você pegar, é melhor. Já vou levar para ler esse aqui. Mas tem que ser no ponto. Ai, meu Deus. Pega um de cada vez, é melhor. Eu vou pegar um de cada vez. Mas é isso, gente. Eu acho que o importante é você descobrir qual é a sua leitura. E eu vou indicar também aqui para vocês, né, o Instagram da minha irmã, que é o Vai Ler Pan. Muito bom. Que ela faz várias dicas muito legais, né, e ela cita outros instabooks, né, que chama? Isso. Que indicam outros livros e que pode ser, de repente, ali você descobre a história de vocês. E uma dica importante também, gente, quem está começando, Cris, ali, não tenho esse hábito de ler. Não adianta você pegar um livro que é 300 páginas, pega um livro fino, assim, começa a ler um livro fininho, depois vai aumentando conforme você vai gostando. Porque, sim, tem que ser uma coisa que você goste realmente. Imagina, você vai pegar um tema que você não gosta, aí você não vai ler mesmo, gente, dá um assunto. Entendeu? E vai lendo. É muito bom, é super indico. Você vai para outro mundo.
você, olha, se transforma, você imagina uma história. Nossa, eu, pelo menos, eu entro dentro do livro, eu me acho. Parece que eu estou ali, ó, olhando. Esses aqui, então, eu não posso falar porque eu tenho um casamento que eu tenho que seguir. Isso. Mas é isso, eu estou aqui dentro desse livro. Para vocês entenderem, eu estou ali. Tá bom? Eu só estou comendo pipoca. Mas é isso, gente. Férias, aproveite para ler, criar novos hábitos. A gente está falando de leitura, de livros, mas pode ser criar um novo hábito de caminhada, de pintura, né? De fazer o que você quiser. Uma coisa leve, uma coisa divertida, uma coisa da arte. Eu acho que a gente tem que colocar arte na nossa vida, um hábito bom, entendeu? Através da arte a gente se expressa, né? Isso, eu acho muito importante. Isso. Tá bom? Finge que é fofoca, espalha pra geral. Beijo, beijo! Beijos!